Olá, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Espíritas, o canal que divulga as mensagens do Consolador prometido por Jesus. Hoje, em especial, eu quero levar essa mensagem para os nossos irmãos do Centro Espírita Amor ao Próximo de Inhapim, que me pediram este vídeo, e eu quero dizer para vocês que é com muito amor que eu estou aqui preparando essa mensagem para vocês. E já que nós estamos impossibilitados de nos encontrarmos, pessoalmente, enquanto durar esse período de distanciamento físico, nós vamos nos conectando assim pelos laços invisíveis dos pensamentos, dos sentimentos, mas nós estaremos sempre ligados, sempre unidos. E eu queria pedir a vocês também que se inscrevam no canal para que assim vocês possam colaborar com a divulgação dessas mensagens. Então hoje nós vamos falar sobre o espírita na pandemia. Porque quando nós passamos por um amadurecimento espiritual, nós aprendemos a olhar todas as situações, por piores que elas possam parecer, sob dois aspectos, sob duas óticas. A ótica da realidade, que parece ser algo muito ruim, e a ótica da esperança, da fé, que nos mostra que mesmo nas situações mais difíceis, nós somos capazes de tirar lições, aprendizados, não é mesmo? E dessa maneira é que nós, espíritas, devemos observar os efeitos da pandemia, né? A pandemia que o planeta está passando agora, ela traz para nós dois aspectos, o aspecto negativo, mas também um aspecto positivo. O que são as coisas negativas da pandemia? O distanciamento, porque nós somos praticamente forçados a nos mantermos distantes fisicamente das pessoas com quem nós gostaríamos de estar compartilhando momentos, né? Nós queríamos estar mais perto, mas infelizmente nós estamos sendo forçados por uma questão de bom senso, de precaução, a nos mantermos distante. Uma outra coisa também negativa na pandemia é que nós estamos impedidos de fazer as nossas atividades costumeiras. Uma simples ida ao supermercado, hoje ela tem que ser pensada, planejada, nós temos que tomar cuidados diferentes, né? Qualquer coisa que nós estávamos habituados a fazer, um passeio pela rua, os encontros com os amigos nas casas espíritas, a visita a familiares, toda essa rotina foi alterada. E isso, claro, causa em nós também um certo desânimo, uma inquietação. Outro aspecto negativo da pandemia é quando nós nos deparamos com pessoas conhecidas e até pessoas que não conhecemos, tendo que lutar pela própria vida. Aqueles que se contaminaram, cujos organismos já estão mais fragilizados, eles têm que lutar pela vida. E essa luta também, ela nos fragiliza. As mortes, aqueles que não conseguem, superar a doença e acabam desencarnando, deixando o corpo físico. Isso tudo, gente, causa em nós uma insegurança muito grande, uma insegurança material com relação às finanças, ao trabalho, né? E uma insegurança também emocional. Porque quantas pessoas com quem a gente conversa que vêm apresentando aí quadros depressivos, porque elas não estão preparadas para esta vida de eu não sei como será daqui a pouco, não é? Às vezes a gente acha que está preparado para tudo, que tem força interior,
Mas a hora da provação é agora. Agora é que nós temos que reconstruir em nós a força, a fé e a coragem. Mas se nós falamos do aspecto negativo, vamos procurar ver o aspecto positivo? Por exemplo, eu observei a questão da religiosidade. Com o fechamento das igrejas, das casas de oração, dos centros espíritas, as pessoas tiveram que se habituar ao culto da fé no próprio lar. Então, quando uma casa espírita foi fechada, várias casas espíritas foram abertas pelos membros daquela casa em seus próprios lares. Quantas vezes nós pudemos presenciar pessoas que colocavam caixas de som nas janelas, tocando lindas músicas religiosas, tentando se solidarizar, com a vizinhança. Então a questão da religiosidade, ela foi muito acentuada nesse período e isso é um aspecto positivo. Um outro aspecto positivo é que, sendo colocados dentro de casa, ficando restritos ao lar, nós tivemos que reaprender a convivência em família. Quantas vezes nós, através da correria da vida, a preocupação com o trabalho, com os afazeres, nos distanciamos das pessoas com quem é o nosso primeiro compromisso. Porque nós sabemos que o nosso primeiro compromisso é no lar, é com a família, é com as pessoas a quem nós nos ligamos por vínculos espirituais. Então, um efeito positivo da pandemia foi nós reaprendermos essa convivência, E um outro aspecto também, gente, a oportunidade de autoconhecimento. Por quê? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma palestra onde eu falei que nós só nos conhecemos de verdade quando nós vivenciamos situações diferentes. Como eu vou saber como serei eu, como será a minha atitude diante de uma doença se eu não tive? Então eu posso dizer assim, não, com certeza, pela minha fé, pela minha história, pela pessoa que eu sou, eu vou saber enfrentar. Mas será que na hora algo não muda em nós? Vivendo esse momento de distanciamento, de isolamento, de inseguranças e tudo, nós estamos aprendendo a olhar para nós, a reconstruir em nós a força, a coragem, a fé. E isso é uma coisa muito positiva, porque nós estamos conhecendo um lado nosso que nós não conhecíamos, não é mesmo? E agora nós estamos como que renascendo, despertando em nós algo que ainda não havia sido despertado. E isso é maravilhoso. Mas, olhando tudo sob a ótica espírita, o que é que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre tudo isso que está acontecendo? Primeiro eu vou aqui no livro A Gênese, no capítulo 18, no item 13, vejam bem o que é que fala o item 13. De duas maneiras se opera a marcha progressiva da humanidade. Uma gradual, lenta, imperceptível, se considerarem épocas consecutivas, a traduzir-se por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos, melhoras que só com a continuação se podem perceber, como as mudanças que as correntes d'água ocasionam na superfície do globo. A outra, por movimentos relativamente bruscos, semelhantes aos de uma torrente que, rompendo os diques que a continham, transpõe, em alguns anos, o espaço que levaria séculos a percorrer. É então um cataclismo moral que traga em breves instantes as instituições do passado e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas que pouco a pouco se estabiliza, à medida que se restabelece a calma e que acaba por se tornar definitivo. Então, gente, aqui na Gênese, o que nós verificamos é que
às vezes esse processo de evolução do nosso planeta, ele é acelerado por situações que às vezes a gente se assusta, se choca, mas que trazem benefícios para nós. E quando aqui no texto ele fala que estas situações ocasionam um cataclismo moral, aí eu já me recordo que no item 7 desse mesmo capítulo da Gênese, na última frase do parágrafo, diz assim: hoje não são as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Nós sabemos que o nosso planeta está passando por um processo de transição, onde ele deixará de ser planeta de expiações e provas e vai se elevar na escala evolutiva dos planetas. Ele passará a ser um planeta de regeneração. Essa evolução pela qual o planeta vai passar é a evolução da humanidade. Então, muitas pessoas achavam que quando esse momento chegasse, nós veríamos grandes catástrofes, terremotos, maremotos. São coisas que podem até acontecer, mas não são essas coisas as responsáveis pelo processo de transição do planeta. O processo de transição do planeta, ele é interno e se processa em cada um de nós. E aí vocês podem ver como que a mentalidade, o pensamento das pessoas vem modificando. Nós temos conseguido grandes conquistas. Por exemplo, hoje nós sabemos que quem maltratar ou causar a morte de um animal pode pegar até 5 anos de prisão. E isso é uma evolução. Por quê? Porque os animais, eles são nossa responsabilidade. Mas até poucos anos atrás, nós não tínhamos essa visão. Os animais eram maltratados, eram relegados a um plano de descaso. Hoje não. Hoje nós sabemos que devemos cuidar deles, né? Que devemos protegê-los, zelar pela vida deles, e isso é um processo evolutivo pelo qual a humanidade passa. Mas aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, duas questões muito interessantes. A primeira questão é a 737. Quando Kardec pergunta à falange do Espírito da Verdade, com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta é assim: para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não os julgais, senão sob o vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos, o que exigiria séculos. Gente, nós estamos passando por um momento que está nos ensinando muitas coisas. Vários profissionais que hoje trabalham em home office, que é aquele sistema de você praticar a sua função dentro da sua própria casa, trazer o trabalho, o seu escritório para casa, antes da pandemia, nem cogitavam essa possibilidade. Nunca pararam para pensar que poderiam trabalhar a partir da sua própria casa. Hoje são inúmeros profissionais que estão fazendo isso. Ou seja, de certa maneira, vocês não concordam que isso é uma evolução? Quantas coisas foram aprendidas com a pandemia? Inclusive, conversando com algumas pessoas, alguns disseram assim: olha, até a higiene melhorou, porque as pessoas adquiriram um hábito mais frequente de lavar as mãos, não é mesmo? Então, assim, muita coisa positiva
ela acontece em consequência dessa coisa que nós só vimos como negativas, porque como disse aqui a resposta da falange do Espírito da Verdade, é porque nós só olhamos sob a visão material. Nós só olhamos nesse período nosso aqui, ó, entre berço e sepultura. Mas nós temos que nos recordar que somos espíritos imortais, que a nossa experiência aqui é passageira. E as coisas que Deus faz é visando o nosso crescimento espiritual. Enquanto nós olharmos essas coisas que Deus permite apenas do lado material, nós não vamos conseguir compreender. Mas temos que nos lembrar que aqui esse período entre berço e túmulo é passageiro. É como nos matricularmos num colégio interno. Estamos aqui para aprender. Então nós temos que ampliar a nossa visão, abrir os nossos horizontes e olhar do lado de espíritos imortais que somos. Mas aí, gente, a coisa mais interessante no método de Kardec, né, é porque ele faz uma pergunta e depois ele vai refazendo de várias outras formas, como que se ele quisesse ter certeza absoluta que aquele ensinamento ele tem um embasamento sólido. E eu achei muito interessante que na questão 738, logo em seguida, ele pergunta assim: Deus não poderia Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? É o que nós pensamos, né? Será que nós não poderíamos evoluir de outra maneira sem ser através da dor e do sofrimento? E aí, gente, olha a resposta: sim! E o emprega todos os dias. Deus todos os dias nos dá oportunidade de crescimento, de evolução, de aprendizado. Vamos concluir aqui a resposta. Sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Gente, Deus nos concede todos os dias várias oportunidades de aprendizado. Quantas oportunidades nós ignoramos durante toda a nossa vida aqui na Terra. Por esta razão é que muitas vezes, visando acelerar esse processo em que nós sempre damos as costas, Deus fala assim: olha, eu vou forçar um pouco a barra, porque eu estou sendo sutil e você não está percebendo. Então vamos deixar a sutileza de lado e vamos tentar ser um pouquinho mais, né, agressivos, vamos dizer assim, mas na verdade não é essa a palavra. É porque Deus, ele usa de maneiras que ele sabe que vão causar em nós impacto, que vai fazer a gente parar e refletir, não é mesmo? Aí, gente, lá na Gênese, no capítulo 18, no item 19, em Sinais dos Tempos, tem uma frase que fala assim: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz, a fraternidade. Através da dor, nós nos tornamos mais sensíveis, mais fraternos, mais empáticos. E o que é isso? Isso é evolução. Através do sofrimento é que nós registramos gravamos em nós, né, de forma mais definitiva todo o aprendizado. Se você tiver a oportunidade de aprender com orientações, né, com sugestões, ótimo. Mas para nós isso não funciona muito, porque se funcionasse,
vamos combinar que nós teríamos aprendido com a lição de amor do Cristo, não é mesmo? Porque Jesus Cristo disse assim para nós, que todas as leis e os profetas estavam contidos em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós sabemos que quem ama a Deus e quem ama ao próximo não mente, não causa prejuízo, não ofende, não causa dor, né? Não faz nada que prejudique a ninguém nem a nada. Mas nós não fomos capazes de aprender com as lições que o Cristo nos deixou. Nós até nos empenhamos muito e muitas coisas nós conseguimos, mas para outras nós necessitamos desse registro mais intenso que a dor causa em nós, né? Proporciona em nós. Então, vamos olhar a pandemia sob esse aspecto, sob essa ótica, de que nós temos que tirar desse momento o melhor de nós. E eu acredito que nós estamos tirando sim, porque vejam bem, hoje, quantos vídeos os espíritas têm feito, quantos canais foram criados, quantas mensagens vêm sendo divulgadas pelo espírita através da internet. Nesse momento nós estamos fazendo isso. E isso é um aspecto positivo, porque através da internet nós podemos levar a muito mais pessoas a mensagem do Consolador prometido por Jesus do que somente através das palestras nas casas espíritas. Então esse é o aspecto positivo. E todo o espírita deve agir de maneira a divulgar a mensagem do Consolador prometido. Segundo os nossos benfeitores, é a maior caridade que nós podemos fazer ao Espiritismo, é a sua divulgação. Então, meus irmãos, cabe a nós espíritas, nesse momento, fazermos a nossa parte. E é através da divulgação de mensagens, é através da doação de um livro, da doação de uma mensagem, né? Vamos divulgar essas mensagens que nos consolam, porque se elas nos consolam, elas também podem consolar a outros. Não vamos cruzar os braços, porque não é essa a atitude correta, né, dos trabalhadores da última hora. É na última hora, que é agora, que nós devemos nos empenhar. Fomos convocados, vamos atender à convocação do Cristo. Se estamos aqui nesse momento e se estamos dentro da doutrina espírita, é porque cabe a nós a divulgação dessas mensagens, a consolação, levar às pessoas a luz do Espiritismo. Vamos divulgar, vamos espalhar essas mensagens de fé, de esperança e de otimismo. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso bate-papo online, e eu espero que muito breve nós possamos novamente nos encontrar, dar aquele abraço, mas por enquanto vocês podem ter certeza que através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos nós estamos sim unidos. Mais uma vez eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, que divulguem as mensagens, vamos espalhar a mensagem do Consolador para todos. Eu rogo ao Divino Mestre Jesus que envolva a todos em vibrações de luz, de paz e de fraternidade.